Fala, fala rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal F1 em Linhas Rápidas. Eu sou o Patrick e hoje eu estou com Vinícius e Marcelo. E aí, rapaziada, beleza? E aí, Patrick, e aí, Marcelo, firmeza, mano? Beleza, beleza, Vinícius, beleza, Patrick, valeu para todo mundo que está assistindo a gente. E hoje vamos falar sobre o GP de Melbourne, na Austrália, que é o terceiro GP do calendário da Fórmula 1 em 2023. Já vamos poder falar hoje sobre a classificação e os treinos livres e vamos pontuar qual foi a surpresa, qual foi a decepção dos três treinos livres e da classificação. Vamos começar falando sobre a Ferrari, que eu acho que estou aqui com a camisa da Ferrari hoje e acho que, na minha opinião, pelo que a Ferrari apresentou em 2022, até agora em 2023 é a grande decepção, Vini. Eu acho que que a gente falou nos outros episódios também, a Ferrari parece que não acertou de vez o carro. A gente teve o qualificatório ontem, né? Ela acabou ficando atrás até da Mercedes, que também está com um carro bem mais ou menos. Os pilotos parece que não conseguem tirar nada. Na última corrida que a gente teve, eu até citei aqui no último episódio que o Leclerc poderia ser o pódio, né? O terceiro, eu coloquei ele em terceiro lugar. Chegou na corrida, ele pareceu que ia conseguir fazer alguma coisa, só que a Ferrari parece que é um carro que come muito pneu, né? É um carro que come muito pneu, e o Leclerc estacionou em sétimo, se eu não me engano, atrás do Sainz, e não conseguiu produzir mais. O Sainz ele vem tirando bem do carro, mas não o suficiente para estar entre os 5, 6 primeiros. Então a Ferrari está meio que nesse vácuo aí que ela não consegue sair. E para mim a Ferrari se tornou assim a decepção se comparado ao ano passado. Comparando com as outras duas corridas que já tiveram esse ano, a Ferrari ela tinha um ritmo de treino, de classificação muito bom. Sempre brigava lá na frente, nas primeiras colocações. Agora que a Mercedes deu uma acertada, eles ficaram para trás. Então, já na classificação, eles ficaram para trás. E na corrida, como o Vinícius falou, eles comem bastante pneu. Vamos ver como vai ser aí na Austrália, com esse tempo indeciso que está tendo lá em Melbourne. Como vai ser essa adaptação desse pneu deles para eles conseguirem ou não uma boa corrida, um bom resultado na Austrália. E, assim, eu imaginava, como a maioria, que a Ferrari tinha um carro em 2022 bem acertado, tinha só alguns BO de motor que aconteceu durante a temporada. Parece que o motor continua, tá bom, por enquanto, apesar de ter na segunda corrida já ter trocado peça e feito o Leclerc perder posições, mas parece que o motor tá confiável, ainda mais isso que a Haas também motor Ferrari, tá com um carro até ok. Mas agora parece que a Ferrari errou alguma coisa. Não sei se é algum defeito no carro, porque ficou atrás da Mercedes, que publicamente já falou que não está com o carro acertado, e ficou atrás também da Aston Martin, que, mesmo que está com um carro bem surpreendente, a Ferrari é a Ferrari, deveria estar andando pelo menos na frente dessas duas equipes. E atrás só da Red Bull, que é a equipe que está com o carro praticamente perfeito. E agora, também uma decepção vai no jeito que a Ferrari está coordenando esse conceito do carro, porque, na minha opinião, tinha um carro bem ok da temporada passada, tinha que mudar poucas peças, e em 2023 parece que evoluiu e está andando atrás até da Mercedes, que, como eu falei, está com um carro pior que a Ferrari. E eu não sei muito o que esperar agora nessa corrida de Melbourne, como o Marcelo falou. Tá com um clima meio indeciso. E a Ferrari é um carro que deu para ver nas duas primeiras corridas que come muito pneu. E Melbourne, se não chover, é um clima quente, uma pista longa que gasta bastante pneu. Então eu não sei o que esperar muito bem dessa Ferrari nesse próximo GP. É que a Ferrari fica naquele meio termo, né? Ela não consegue ultrapassar a Aston Martin, a Mercedes, mas ela também não é pior que o Alpine, a Alfa Romeo, entendeu? Então eles ficam meio que nesse vazio, sabe? Eles não conseguem evoluir e a gente não tem expectativa para quando eles vão estar podendo evoluir, né? Tem o pelotão que briga pelas vitórias das corridas, o segundo pelotão, e no meio deles tem o pelotão Ferrari. Exatamente. Sim. A Exatamente. Ferrari não é uma equipe que vence nem uma equipe que fracassa. Ela fica lá no meio termo, talvez tentar beliscar um pódio, porque vitórias parece que nessas primeiras corridas vai ser bem difícil. E é engraçado porque a Ferrari, que é uma equipe que errou bastante ano passado em questão de estratégia e tudo, não teve nenhum erro crasso, né, até agora. É só o carro mesmo que não tá correndo. E vamos falar da Mercedes, né? Que durante a semana saiu várias declarações, tanto dos pilotos quanto do Toto Wolff, falando que eles admitiram que erraram no conceito do carro. Não é um carro tão
veloz igual eles imaginaram, mas na classificação hoje de madrugada conseguiu cravar o segundo e terceira posição, com George Russell em segundo e Hamilton em terceiro, só atrás do Verstappen, que está com o melhor carro do ano, né? Foi no estouro do cronômetro ali, né, que eles conseguiram, foi na última volta rápida que eles tiveram. Essas declarações, eu não sei até de que ponto ajuda essas declarações. O Toto Wolff até vai, mas eu vejo o Hamilton também falando bastante como o carro tá ruim, não tá performando. Eu não sei até que ponto ajuda essas declarações dele, só tira a desconfiança da torcida e tudo mais, a confiança da torcida, inclusive. A Mercedes vai ter que esperar, né, para ver como vão arrumar o carro, para tentar disputar com a Aston Martin e a Red Bull. Por ter dois pilotos muito bons, eles estão conseguindo ficar lá na frente. Quando quase beliscaram o pódio na corrida passada com aquela punição do Alonso, mas a Mercedes não é uma equipe que a gente olha e fala, pode ficar em segundo, né? Porque o primeiro a gente já sabe quem que vai ficar, mas é aquela equipe que a gente bota confiança para ficar em segundo. Eu já acho que essas declarações ajudam a Mercedes em tirar a pressão, tirar o foco de cima deles. Eles foram uma equipe que foram 8 vezes consecutivas campeões. Aí chegou ano passado, veio o W13 e caiu tudo que eles tinham feito nessa história mais recente. E acredito que eles ficam muito em cima da Mercedes, pensando o que vem esse ano, será que eles vão recuperar? E eu acredito que essas declarações, tanto dos pilotos como do Toto Wolff, ajudem a tirar um pouco esses olhos em cima da Mercedes, virar para outras equipes. Eles ficam falando, não, a gente já não vai competir esse ano, não sei o que tem, justamente para qualquer coisa que vier para eles já ficar no lucro. Tira um pouco essa pressão, tira um pouco esse olhar de cima deles, para eles trabalharem em silêncio. Sim, e parece que o motor da Mercedes é um motor bom, porque a gente vê que entre os 10, a gente vê as duas Mercedes, as duas Aston Martins que são motor Mercedes, e a Williams, que foi para mim o Albon fez a surpresa da classificação e conseguiu oitava posição com o motor Mercedes. Parece que o motor da Mercedes é um motor bom, não tão potente igual o da Red Bull, mas é um motor que tem uma confiabilidade muito boa e está entregando bem. E claramente se mostra que o grande problema da Mercedes é o conceito que foi feito o carro. Não sei se total defeito é aquele do Side Pod Zero, que a Mercedes adotou, ou se tem alguma outra coisa que só os engenheiros devem saber. Citaram em uma transmissão desses treinos desse fim de semana que, além do side pod, uma coisa que a Red Bull está fazendo, que falam que pode ser o grande diferencial, que é completamente diferente do da Mercedes, é a asa traseira. O desenho da asa traseira da Red Bull é uma curva, o da Mercedes é uma reta para cima. Pode ser não só o side pod, mas junto com essa da asa, um equipamento ali aerodinâmico que está fazendo essa diferença entre a Mercedes. É até engraçado que foi um post que fizeram no Twitter essa semana, né? Que daqui a uns anos a Fórmula 1 vai ser umas cópias da Red Bull, né? Porque os caras acertaram na aerodinâmica e eles são referência nesse, né? E é isso mais ou menos. A Fórmula 1 sempre foi assim. Eu lembro da Mercedes de 2014. Depois foi surgindo várias Mercedes nas outras equipes. Mas naquela época o grande diferencial da Mercedes era o motor, porque foi a equipe que mais se adaptou com a era híbrida. Até eu lembro que a Williams, que tinha um carro bem ruim, conseguiu chegar em terceira colocada na pontuação final graças ao motor Mercedes. Mas eu acho que agora é diferente, que a Red Bull está fazendo a diferença é o conceito do carro, até porque tem o Adrian Newey, que é o grande mestre por trás da equipe, né? E como a gente falou do Albon, eu queria falar sobre ele, que é um cara que eu sempre gostei muito, desde a época da Red Bull, que ele foi meio fritado lá, mas hoje, novamente na Austrália, ele fez um certo milagre com a Williams, chegou em 8º colocado, andou muito bem, teve um momento no treino, acho que foi no Q1 ou no Q3, eu não lembro certo, que ele ficou um bom tempo com o segundo melhor setor da prova, com uma Williams, né? Que é uma coisa bem difícil de se ver. Ele tira muito bem desse carro, né? A gente pode lembrar também que no GP da Austrália passado foi aquele que ele ficou mais de 30 voltas com o mesmo pneu, lutando para colocar o Williams na zona de pontuação.
Então a gente pode esperar que ele faça uma boa corrida assim. Não é vai ser uma certeza, mas por conta do carro, né? Que é começar um carro limitado, não é alguma coisa pra lá de excelente. Mas o Albon pode sim estar performando bem com esse carro. Vamos ver como é o buff dele, né, do GP da Austrália vai funcionar. A gente vai ver agora como funciona mesmo o ritmo de corrida da Williams. No ritmo de treino, o Albon já mostrou que conseguiu tirar leite de pedra classificando em oitavo. Agora na corrida, vamos ver se administrar bem os pneus. Ele já mostrou ano passado que ele consegue. Vamos ver se o motor, o carro da Williams mesmo, aguenta essa corrida na Austrália esse ano. Uhum. E falando da corrida, né? Lembrando que a gente já está gravando esse vídeo depois da qualificação, a gente já sabe quem são a posição dos 20 pilotos. Um dos destaques vai ser da corrida, para mim, vai ser o Sérgio Pérez, que teve um erro logo no comecinho do Q1 lá, não sei se foi erro ou problema do carro, vai largar na última posição, e o Pérez, que é um cara que já fez várias corridas de recuperação, e vai ser interessante ver ele largando lá de trás. Vamos ver se ele consegue repetir aquele... Foi no Bahrein, né, em 2020, que ele foi de P20 para P1. Vamos ver se ele consegue repetir. Ele tá com um carro melhor do que era naquela época, mas em outra partida o companheiro de equipe dele também tá com um carro melhor ainda, né? Ele falou no rádio, depois de bater o carro no Q3, que era um problema do câmbio, né? Se não me engano, era um problema do câmbio, que é alguma coisa que vem perseguindo a Mercedes, como você tinha falado antes, Patrick. É uma coisa que vem perseguindo a Red Bull nessas duas últimas corridas. Ele reclamou disso no treino livre e no Q3, que ele bateu. Vamos ver se a Red Bull vai conseguir resolver esse problema para a corrida. De qualquer forma, se não for algo que vai tirar ele do GP, ele vai conseguir ir lá para frente, provavelmente, porque a Red Bull é ridícula, né? Essa corrida a gente vai ver uma coisa muito rara, que é uma Red Bull largando de último. E como o Vinícius falou, uma coisa ridícula. Eu tenho certeza que vai nas 5 voltas o Pérez já vai estar na zona de pontuação. Esse carro é de outro mundo. O Pérez também é um bom piloto, considerando que vai largar na última colocação. E eu acredito sim que ele possa fazer uma excelente corrida de recuperação e quem sabe até beliscar o pódio. Eu também acho que ele vai conseguir pontuar e vai brigar lá no pódio, porque é a Red Bull, assim, desde quando eu acompanho corrida, mesmo na época da Mercedes, eu nunca vi uma equipe que conseguiu desenvolver um carro tão dominante, porque a Red Bull sobra nas classificações, o Max Verstappen até parece que brinca na classificação. Ele deixa alguém fazer lá o melhor tempo, aí ele vai lá na outra volta sem muito esforço. Já faz a melhor volta. E falando do Verstappen, novamente ele conseguiu a pole, dessa vez na Austrália. Ele certamente, na minha opinião, vai ser se não acontecer nenhum problema no carro, pode vencer essa corrida da Austrália. E ele fez uma qualificação, acho que até de boa, porque no pouco que ele acelerou no Q3 já cravou a melhor volta e não tinha, acho, a diferença que a gente vê é de 3 décimos, um pouco assim. E eu imagino na corrida, o ritmo de corrida da Red Bull, em 5 voltas, se o Pérez já vai ter ganhado várias posições, eu acho que o Verstappen em 5 voltas já abre uns 3 segundos de diferença para o segundo colocado. Só uma curiosidade estatística, com essa pole do Verstappen, ele empatou com o Alonso em número de poles, ambos têm 22 poles. O problema do Verstappen é ele largar em primeiro, né? Porque assim que ele larga em primeiro, não tem como você competir com ele. Talvez se ele fosse o segundo ali, o Alonso tivesse pegado a pole, a gente poderia ter ou o Russell, né, no caso. A gente poderia ter uma esperança, mas dessa forma, cara, ele vai, dispara lá na frente. Só se acontecer algum erro na hora da largada, ele largar mal, mas eu acho que dificilmente ele faz isso. Ele tá com sangue nos olhos para vencer esse terceiro campeonato. Mas vai ser interessante ver a disputa que vem de trás, né? Vai ter Russell, Hamilton e o Alonso, que tá numa Aston Martin surpreendente nessa temporada. Eu acho que essa vai ser uma briga interessante pro pódio. Alonso que é bom de largada também, né? Na última, se não é a punição, ele tinha pegado a primeira posição na largada. Então, vamos ver como a Mercedes vai se defender. Então, Vini, eu quero saber a sua expectativa para a corrida de hoje acho que é hoje, amanhã na madrugada, né? Eu me confundo com esse horário da Austrália. Quero saber a sua expectativa e seu pódio para o GP da Austrália. Cara, que nem a gente estava conversando antes de começar, vai ser chovendo molhado, mas a Red Bull vai ganhar de novo.
Eu só espero, como a gente falou antes, que o Pérez vá para frente se não tiver um problema no carro, né? As outras fiquem para trás. A gente vai continuar com as mesmas decepções, eu acho. A McLaren continua fraca. A Williams só vai conseguir desempenhar se o Albon conseguir fazer alguma coisa. Por mais que o Sargent tenha feito boas corridas nesse começo da temporada, né? Não vem escrachando com a Williams. Eu acredito que vai ser isso. A Alfa Romeo também tá pior do que a gente imaginou que estaria. E a Alpine tá naquele meio termo mais para ruim do que para melhor, né? Então o Pérez passando todo mundo ali, o Verstappen disparando na frente e tendo essa disputa de Mercedes e Aston Martin. De Mercedes e Aston Martin, eu acho que a Aston Martin vai levar melhor. Mas só vendo pra saber, né? Meu pódio eu vou colocar Verstappen, Russell e Alonso. E você, Marcelo, quais as suas expectativas e o seu pódio para o GP da Austrália? Eu espero que seja uma corrida maluca. O tempo ainda estava incerto. Eu espero que chova, que todo mundo bata na primeira volta, para balançar muito essa corrida. Mas, assim, minha visão sensata, eu acredito que o Verstappen vai disparar na frente. As duas Mercedes e o Alonso vão brigar bastante na primeira parte da corrida. E acredito que a Ferrari, se não tiver erro de estratégia, também possa brigar um pouco na primeira parte da corrida entre eles. Lá atrás, o Pérez vai conseguir disparar na frente dos outros. Acredito sim que ele vai conseguir disputar pelo pódio. E o meu pódio, para mim, vai ser primeiro o Verstappen, segundo o Alonso e terceiro o Pérez. Eu tenho boas expectativas, tirando porque eu acho que vai ter uma sobra para o primeiro colocado. Acho que já coloco o Verstappen como o vencedor desse GP, mas eu acho que vai ser bem interessante a largada, porque vamos ter na primeira curva Hamilton e Alonso. E no meio da semana o Alonso, como sempre, cutucou o Hamilton. Vai ser interessante ver essa briga. Sempre que eles brigam, ou um se toca, ou um fecha o outro, e já tem aquela briga no rádio, o Alonso solta as farpas dele. Acho que vai ser interessante. Se não tiver acidente entre os dois, eu acho que no pódio vai ser Verstappen em primeiro, Alonso em segundo e Hamilton em terceiro. Acho que o Pérez vai fazer uma corrida de recuperação, mas não sei se ele vai conseguir um pódio pelo tanto que ele vai ter que escalar. Mesmo sabendo que a Red Bull é o rei das estratégias, capaz de, até no final da corrida, o Pérez aparecer lá em segundo. Mas eu acho que na minha opinião, o pódio vai ser Verstappen, Alonso em segundo e Hamilton em terceiro. E se o Pérez chegar em segundo, amigo, pode parar o campeonato, filho. Vai pro próximo ano, todo mundo entra em festa que vai ter que combater a Red Bull, não, mano. E vai ser difícil, né? Porque o que as equipes esperam para melhora só depois do GP lá no GP da Emília-Romagna. Eu falei que eu espero que todo mundo bata, eu já estou imaginando as duas primeiras filas, os dois de trás perdendo o freio, batendo os dois da frente, e aí o resto é história. Nossa, nem quero. É sempre legal, ainda mais depois, se no finalzinho da corrida tiver aquele safety car, uma chuva, é sempre legal, principalmente quando a gente tem uma equipe que sobra muito. A chance da gente ver uma grande emoção é quando acontece esses imprevistos, uma safety car no finalzinho, uma chuva, e é isso. Aí sai todo mundo rodando, né? O único ruim é que corrida de madrugada os caras viciam em botar chuva assim, cara. Só pra gente ficar com a bandeira vermelha lá, nós ter que ficar esperando pra voltar a corrida. 4 da manhã nós esperando voltar o negócio, é foda. Mas é isso, acho que as nossas opiniões estão dadas, nosso ponto de vista para esse GP também, e é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? É isso. Então falou, galera, falou Vini, falou Marcelo, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, dar um like no vídeo, compartilhar e também montar o seu pódio aí nos comentários. Falou, até a próxima.